Bom, obrigada pela presença de todos, mais esse painel aqui do dia. Esse é o painel em que a gente vai discutir um pouco o Poder Judiciário e o peso que a mão do nosso sistema de justiça tem para a economia e, principalmente, a imprevisibilidade que ele traz para a gente, e ainda como esse mesmo sistema de justiça que nos traz também nos dá tantas arritmias cardíacas, pode e tem trabalhado também para esclarecer, melhorar e contribuir para que o país funcione de alguma forma, né? Um exemplo disso, acho que a gente precisa citar, é o tempo da pandemia, né, em que muito do que aconteceu no Brasil e na economia foi decidido em tribunais, né? Bom, a ministra, como a gente avisou mais cedo, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, não pôde estar com a gente presencialmente agora à tarde por uma questão, enfim, de força maior ali do judiciário, né? Eu tenho até medo quando eu escuto que teve uma emergência, porque as emergências ali não são pequenas. E nós mudamos um pouco o formato do nosso debate. A ministra mandou um vídeo que a gente vai assistir agora, com, enfim, algumas reflexões que nós colocamos para ela. E eu tenho muito orgulho de dizer para vocês que se junta a nós também para trazer uma nova perspectiva dessa atuação judicial, a doutora Luísa Frischheisen. Eu estou treinando isso há muitos dias. A doutora Luísa é subprocuradora-geral da República, atua nos tribunais superiores, aqui em Brasília, e ela foi eleita pela categoria na lista tríplice, que é montada pela Associação Nacional de Procuradores da República, que é encaminhada ao presidente da República como sugestões para a indicação do novo procurador ou procuradora-geral da República para os próximos 2 anos. Houve um tempo no Brasil em que essa lista tríplice era seguida à risca. Então, o primeiro nome da lista, que é considerado pelos procuradores, pelos integrantes do Ministério Público Federal, era como o mais, entre eles, o mais habilitado para assumir aquela função naquele momento. Isso era acatado, essa avaliação do próprio Ministério Público era acatada pelo presidente da República. Agora, o nosso processo mudou um pouco, a lista tríplice, por diversos motivos, perdeu essa força simbólica que ela angariou, mas nós temos aqui uma integrante do Ministério Público que tem a chancela de toda a carreira, ou de boa parte da carreira, para ser, enfim, comandante da instituição por um tempo, e o que acredita ela, assim, não só isso, mas aumenta aí os créditos para que ela possa nos ajudar a decifrar um pouco e analisar o comportamento e o papel desse nosso sistema de justiça. Obrigada, Luísa, pela presença. Eu queria que a gente pudesse ouvir agora a mensagem da ministra Carmen Lúcia para nós e um pouco da reflexão dela aí sobre alguns temas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer os organizadores deste evento tão importante, no qual mulheres são ouvidas, o que representa para todos nós brasileiros um espaço importante de interlocução da sociedade. Agradecer nas pessoas da Júnia, especialmente da Débora, mais esta oportunidade que se oferece pela segunda vez podermos estar juntas. Me desculpo pela impossibilidade de estar presencialmente no evento, em razão de compromissos profissionais, especialmente o que é a prioridade, que é a minha atividade como juíza, essa razão da ausência, mas tenho certeza que este evento será um grande êxito. Muito obrigada pelo convite. Ministra, vou então passar as perguntas enviadas pela Júnia e pela Débora para a senhora.
Como a senhora avalia o momento atual da relação entre os poderes judiciário, legislativo e executivo, que foi tão duramente testado recentemente? Acho que o desequilíbrio havido num determinado momento, triste certamente, porque num Estado constitucional democrático não precisa de haver, nem pode haver, a Constituição estabelece a harmonia entre os poderes, com o resguardo da independência de cada um deles, e o que vejo hoje é a retomada exatamente do equilíbrio constitucional necessário para que a democracia se exerça plenamente, institucionalmente, socialmente, economicamente, politicamente, para que a gente tenha possibilidade de uma convivência pacífica. A mesma pacificação que se espera de todos os viventes num espaço como é o Brasil, a gente espera principalmente das instituições, e é isso que a gente tem como retomada, felizmente, e, portanto, esses intercursos mais melancólicos ficam para trás e ficam como modelo do que não deve acontecer. Acho que os poderes, como está no artigo constitucionalmente estabelecido, é de harmonia e independência, e estamos convivendo desse jeito. Certo. Ministra, nos últimos anos, a atuação da Corte tem recebido alguns questionamentos em relação ao alcance das decisões. Isso tem levado o Legislativo a cogitar uma reforma nas competências do STF. Um exemplo seria criar um limite para o controle de constitucionalidade mais profundo para evitar supostas situações em que o STF legislaria. Como a senhora vê essa discussão a respeito dos limites ao Supremo? O Supremo Tribunal Federal tenta o tempo todo, e é histórico essa posição, manter-se nos limites constitucionalmente estabelecidos. Está no artigo 102 da Constituição, que compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição. A Constituição brasileira, portanto, é o único documento que originariamente instituiu os poderes e os dotou de competências. O Supremo não me parece ter extravasado legislar nem pensar o que se tem, e o único instrumento que a Constituição outorgou ao Supremo Tribunal Federal foi, em caso de omissão que impediria o pleno cumprimento da Constituição, o Supremo ter de atuar. Qualquer coisa que não seja na contenção do que se estabelece na Constituição é que seria uma exorbitância. Não me parece que, a não ser num caso que foi mais polêmico, e mais polêmico socialmente, menos que juridicamente, que foi ao fixar a aplicação da legislação em casos de crimes praticados por preconceito por homofobia, preconceitos, portanto, contra aqueles que têm uma vida na qual a opção é pela convivência homoafetiva, ou, enfim, por esse tipo de situação, a não ser naquele caso em que, mais de 30 anos depois, e o Brasil tendo de responder interna e internacionalmente pela falta de possibilidade de punir crimes de homofobia, o Supremo atuou, mas atuou afirmando exatamente isso, que até que o legislador atuasse, e mandando aplicar uma lei que já existe e não legislando. Mas a não ser neste caso, que é um caso de legislação penal, aplicando e estendendo o que realmente não é uma situação comum, ordinária e frequentemente adotada, em todos os casos o Supremo tem sim tentado se conter, e a autocontenção é que faz com que a guarda da Constituição seja por ele exercido. O que eu acho que precisa, talvez, sempre e cada vez mais, é que a gente comunique à sociedade as razões que nos levam a exercer o dever de não negar a jurisdição. Quando alguém procura o partido político, o governador, o presidente da República, que são autoridades que têm a possibilidade de ingressar em juízo para controle de constitucionalidade e, sem ser provocado, o Supremo não pode atuar e não atua. Portanto, sempre é uma resposta à jurisdição que se requer, que se pleiteia. A não ser que haja essa provocação, nós não temos nem exercício de controle de constitucionalidade. Não é que não possa nunca ter reforma, nós temos e tivemos. Em 2004, nós tivemos uma reforma constitucional importante, criando o Conselho Nacional de Justiça, estabelecendo novas regras, por exemplo,
a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é mais um instrumento de controle de constitucionalidade, pelo próprio Congresso Nacional. O que não se cogita, de jeito nenhum, é de uma atuação tida como reforma, mas que seria antidemocrática e inconstitucional, de limitar ao ponto de esvaziar a competência de controle de constitucionalidade, que no mundo inteiro, e desde o século XIX, é exercido pelos tribunais constitucionais, como aqui é no caso de um controle abstrato pelo Supremo Tribunal Federal. Certo. Ministra, o presidente Lula caminha para indicar o segundo ministro do Supremo em seu primeiro ano de governo, com a aposentadoria da presidente da Corte, a ministra Rosa Weber. As últimas indicações seguiram um perfil de juristas homens com menos de 50 anos. O que falta no STF para representar melhor a sociedade em que vivemos hoje? O Supremo tem uma legitimidade que a gente chama de racional, ou seja, o presidente da República tem a atribuição, o direito de escolher segundo os critérios por ele estabelecidos, obedecidas às condições constitucionais. A idade mínima e máxima, claro, o conhecimento, notável saber jurídico e a reputação ilibada. Os ministros que foram escolhidos dispõem dessas condições, nunca se, em algum momento, arguiu que algum deles não tivesse. A representação de que se fala é talvez um Supremo Tribunal que tivesse uma pluralidade de todas as cores, formas, gênero que se tem na sociedade brasileira. Imagino que seja isso a representação de que se cogita aqui. Porque essa representação buscada diretamente no voto, e que, portanto, os eleitores votam segundo não apenas suas convicções, mas também escolhas de representação, se faz pelo eleitor. E não é o caso do Poder Judiciário nos modelos adotados na maioria dos países e no Brasil também. Portanto, quando se fala que o Supremo deveria ter essa representação, nós queremos é que a sociedade chegue a ter advogados, juízes, membros do Ministério Público com estas condições que podem levar o presidente a, de todas as formas, escolher entre os brasileiros, mulheres, negros, de qualquer crença, indígenas, todos possam compor e se fazer presentes e a sociedade se vê neste grupo. Isso se dá de muitas formas e o Brasil é um país de muitas humanidades, com graves desumanidades, é certo, mas de muitas humanidades no sentido de que nós temos pessoas das mais variadas tendências, enfim. Mesmo alguns dados que eram antes muito considerados pelos presidentes, precisa também de se considerar. Por exemplo, se levar em consideração, por exemplo, nós temos uma grande maioria de ministros na história do Supremo, se eu tomar desde o Supremo Tribunal de Justiça quase 200 anos, 1828 vamos completar 200 anos de Supremo Tribunal de Justiça e de Supremo Tribunal Federal, em que a grande maioria foi sempre homens, e desde 2000 também, nós mulheres, 3, do Centro-Sul. Nós temos hoje 7 ministros do Sudeste, de 3 estados, portanto, São Paulo, Minas e Rio, e 2 hoje do Sul, um do Centro-Oeste e um do Nordeste. Nós não temos nenhum ministro do Norte, hoje nós temos grandes juristas, ótimas faculdades no Brasil inteiro, que oferecem boas perspectivas para que a federação se apresente também no Supremo. Portanto, nós temos uma soma de condições que podem se apresentar. Mas a escolha, quando deixa como escolhido, nomeado, alguém que tem essas condições, cumpre-se a legitimidade constitucional. O que a gente quer, claro, é cada vez mais que os olhares que se põem sobre o direito e a partir do qual se aplica o direito sejam todos os olhares que compõem a sociedade brasileira, tão ricamente plural como está na própria Constituição. O pluralismo precisa de também uma multiplicidade de olhares sobre o direito para que a gente tenha um resultado, uma jurisdição prestada de forma coerente com toda a sociedade brasileira e não de algumas localidades, deixando de fora outras formas de ver a vida que são importantes para a gente compor o que é a nossa ideia de justiça. Maravilha. Ministra, o Supremo sempre se viu no centro de importantes decisões econômicas. Nesse momento, há várias
vários temas, como piso salarial de algumas categorias, questões de vencimentos de aposentadorias, e todos esses temas têm impacto tanto nas contas públicas como para o setor produtivo. Quais devem ser os critérios para dar a última palavra em questões tão complexas, para o Supremo dar a última palavra em questões tão complexas? Acho que é o que nós buscamos permanentemente, nós do direito, da comunidade jurídica e, no caso, do Poder Judiciário e do Supremo Tribunal Federal, que é o que julga, ainda que recursalmente ou em termos de controle de constitucionalidade, que é quem julga como última ou única instância. E o que a gente busca é o critério objetivo da própria Constituição, porque todas essas disciplinas só vêm ao Supremo porque estão postas na Constituição para observância de todos. Logo, quando o Supremo atua, é com os critérios objetivamente postos, é interpretando o que está na Constituição e motivando, ao contrário de outros tribunais, por exemplo, a Suprema Corte Americana, em que não se precisa de motivar, não se expõe porque se votou, se forma ali um consenso e apenas se expõe para a sociedade qual foi a conclusão que se chegou. Não é o nosso caso. O nosso modelo tem de motivar a decisão, motivarem os votos, o voto condutor, se me põe de acordo com outro julgador, e publica-se isso, tudo isso é feito de maneira pública, e para isso e por isso nós temos que ter critérios objetivos da Constituição. Claro que uma Constituição que tem um título próprio da ordem econômica, ela trata de temas que impactam diretamente na economia e no setor produtivo. E por isso é que nós ouvimos especialistas quando as questões são complexas. Por isso hoje nós temos uma legislação que permite audiências públicas com os setores que estão diretamente interessados e que podem nos oferecer subsídios, achegas, para que a gente possa conhecer a matéria, inclusive os impactos, na hora de interpretar a Constituição, mas o critério é constitucional. Aí não há nenhuma possibilidade de se fugir disso. Nós somos juízes constitucionais. Obrigada, ministra. Eu que agradeço enormemente, mais uma vez, a possibilidade e a honra de ter sido lembrada para estar aqui, com as minhas desculpas reiteradas pela impossibilidade da presença física. Muito obrigada a todos. Mais uma vez, obrigada para a ministra Carmen Lúcia e a equipe dela que batalhou para a gente ter esse material tão rico aqui conosco. Júnia. Obrigada pela presença virtual da ministra Carmen Lúcia. É fresquinho isso, foi gravado hoje, não tem nem uma hora, então é quase uma participação ao vivo dela, né? Então a gente agradece a atenção da ministra, que não pôde participar de última hora. E eu queria pegar, procuradora Luísa, esse gancho da última pergunta para a ministra e querer explorar um pouco a visão do Ministério Público a respeito dessa visão que o governo tem apresentado, principalmente pelo Ministério da Fazenda, de que é preciso que o país enfrente distorções tributárias, enfrente problemas que eles têm chamado de jabutis, que são benefícios que são direcionados apenas a certos setores da sociedade e acabam impactando os demais, né? Então, a gente está num momento agora de busca por receitas, a Fazenda tem isso como claro objetivo, para que entregue um orçamento equilibrado e possa fazer também uma política fiscal responsável, mas, ao mesmo tempo, com o que a gente viu desde o ano passado com a PEC da transição, aumento do gasto social, investimento público, etc. E aí, só citando duas decisões recentes que a gente teve, né, mais no começo do ano, por parte do Supremo, a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS e agora pelo STJ, há cerca de 2 meses, a retirada do ICMS da base da CSLL e do RPJ. Queria saber a visão do Ministério Público a respeito dessa perseguição das distorções que o Ministério da Fazenda tem levado adiante nessa busca para reequilibrar o orçamento público. Obrigada. Bom, obrigado. Boa tarde para todas e todos que estão aqui. Agradecer o convite da Débora. Quando ela me perguntou, e Débora, o papel do Ministério Público no sistema de justiça talvez não seja lá muito o que as pessoas estão acostumadas a ouvir. Eu cheguei um pouco mais cedo, ouvi aqui o painel anterior. Acho que eu vou fazer primeiro um pouquinho um apanhado anterior, até a partir da fala da ministra Carmen.
O que acontece? Primeira coisa que é importante dizer é que o acesso aos... quando a gente fala... Eu uso muito a expressão sistema de justiça, né? Então, essa expressão sistema de justiça, ela vai englobar o Poder Judiciário, que é inerte, no sentido de que ele não dá início a nada, são as partes que dão início a alguma coisa, e dentro do sistema de justiça nós vamos ter os outros atores, né? Que são o Ministério Público, que vai atuar especialmente na área criminal. Então, quando a gente fala em sistema de justiça criminal, necessariamente tem o Ministério Público, mas também em ações civis públicas, em tutela coletiva, quase sempre relacionado a políticas públicas de direitos sociais ou de reconhecimento de direitos individuais, os advogados públicos e privados, né? E aí, nos públicos, nós vamos ter um impacto também muito nessa discussão das defensorias públicas, porque as defensorias públicas, hoje, também trabalham com questões coletivas. Na democracia, o sistema de justiça ele faz parte da democracia. Não tem democracia sem sistema de justiça. Então, você não pode pensar que algo que acontece nas relações privadas ou nas relações públicas vai deixar de ser levado ao judiciário. Em tese, tudo pode ser levado. É só o judiciário que resolve? Não. Existem muitas formas de resolver conflitos, né? Então, na parte privada, a gente vai ter arbitragem, vai ter acordos, muitas empresas hoje usam arbitragem, a gente vai ter mediação nas questões individuais e coletivas, vamos ter acordos de não persecução criminal na parte criminal, de não persecução civil em determinadas situações, mas aquilo que não é passível de ser consensuado, que é porque a legislação não permite, que é porque as partes não conseguem chegar a um acordo, isso é levado ao sistema de justiça. Muitas dessas questões, e aí entrando, o Ministério Público, por exemplo, ele não vai atuar em tudo. O Ministério Público atua em tudo que é criminal, em algumas questões cíveis que é dado tradicionalmente que o Ministério Público tem que atuar, porque as partes são incapazes, e esse sentido de incapacidade é um conceito jurídico, né? Quem é incapaz? A criança ou o adolescente. Então, se tiver uma discussão de herança que envolve criança e adolescente, o Ministério Público vai entrar. Por isso que o Ministério Público atua em muitos processos de sucessão e direito de família. Em matéria tributária, em regra, o Ministério Público não atua. Quem atua, por exemplo, vai discutir numa execução fiscal, não atua. Quem atua é a Procuradoria da Fazenda, municipal, estadual ou da Fazenda Nacional. Mas pode atuar em algumas questões que vão dar impacto? Pode. Ações civis públicas, por exemplo, propostas por órgãos colegiados pelo Ministério Público que discute benefício, por exemplo, que é uma das questões ali. Agora, quando essas questões vão chegar no Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público, aí o Procurador-Geral ou a quem ele delega, vai ter intervenção, né? Ele vai falar. Por quê? Porque o Supremo vai dar a última palavra. E a gente vai ver por quê e como é que esses processos chegam no Supremo. Então, o Ministério Público ele vai estar em todas as ações penais, ele vai estar em várias ações civis públicas. Nas ações civis públicas, ele não é o único autor das ações, existe o que a gente chama de colegitimidade. Então, em ações civis públicas, o Ministério Público pode estar, a Defensoria pode estar associações. É muito comum associações na parte do consumidor promover ações civis públicas, na parte do meio ambiente também. Então, isso é o que a gente chama no direito colegitimidade. Então, vai existir. Como é que isso chega no Supremo? Né? A gente chega pelo controle de constitucionalidade. Então, eu disse que democracia é procedimento. Então, o que é democracia, basicamente? São procedimentos, mas é só o procedimento de como a gente vota? Não, a gente vota. Primeiro tem antes. Como os candidatos e as candidatas são escolhidas, quais são as leis que devem ser cumpridas, por que os partidos têm que observar a questão do percentual das candidatas mulheres e dos candidatos afrodescendentes, como é que as convenções acontecem, a justiça eleitoral tem que prestar conta, como é que usa o dinheiro do fundo partidário, tudo isso é processo. E se isso não for... E as leis são votadas aonde? No Congresso Nacional. As leis têm também um procedimento. Então, a lei, por exemplo, eleitoral, é o famoso... ela nunca é votada para aquele processo, é sempre para o outro ano. Para quê? Porque quem está votando, que são os próprios legisladores, não votem para aquele ano, sempre para o ano que vem. Então, pode acontecer várias coisas que podem ser questionadas no judiciário, desde do modo do procedimento para fazer aquela lei ou implantar aquela lei,
de alguém que se sinta violado naquela questão, naquele direito que foi criado. E isso chega ao Supremo, e nós temos um sistema recursal altamente complexo. Primeiro, porque nós somos uma federação com 27 entes. Logo, nós temos a primeira instância e a segunda instância, Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, que é o que tem que unificar o entendimento dos vários tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais, que são 6, e, às vezes, também dos tribunais de justiça militar, e o STJ. Por isso que a matéria tributária e a matéria do consumidor e essas matérias quase sempre vão ser decididas no Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Porque quando o processo só trata de legalidade, é claro que na nossa Constituição quase tudo é constitucional, mas nem tudo vai para o Supremo, porque não pode isso, aquilo que é entendido como tem que ser um ataque à Constituição direto, não pode ser indireto. Então, o STJ ele é hiper importante em matéria tributária. Hiper importante, especialmente nos tributos no ICMS, né, que é o grande tributo aí a grande discussão da questão tributária. Então, o Superior Tribunal de Justiça é muito importante. Em que mais ele é importante? Em tudo que vocês pensarem a propósito de prestação de serviço. Porque tudo que for relacionado com o Código do Consumidor e de prestação de serviços e valores vai ser discutido pelo Superior Tribunal de Justiça. E também os serviços que são prestados pelos entes públicos. Quem são os maiores contendores no Superior Tribunal de Justiça? O INSS e a Caixa Econômica, como autor ou como réu. Por quê? Porque são questões que vão ser discutidas em torno de benefícios previdenciários ou benefícios assistenciais, no caso do INSS, e Caixa Econômica, empréstimos, questões relacionadas à habitação popular, fundo de garantia e tudo que a Caixa... Essas questões podem ser levadas individualmente ou coletivamente. Né? E isso tem que ser decidido pelo Judiciário, minha gente. Tem que ser decidido. Existe o contencioso administrativo no Brasil? Existe. Mas o contencioso administrativo não faz coisa julgada. Então, isso é muito importante, porque as pessoas dizem assim, porque no Brasil tem milhões de processos? Tem muitos milhões de processos mesmo. O Brasil é um país com muito contencioso. Todavia, quando a gente compara com outros países, mas tem mais processo que não sei aonde. Não, é para comparar com quem tem escala, tá, gente? Alemanha, Estados Unidos. Não é para comparar com um país de 10 milhões de habitantes, não. Qual é a diferença? O contencioso nesse país, que a gente chama do contencioso administrativo, sequer existe, como a gente entende, como é nos Estados Unidos, ou faz coisa julgada, como é na França, como é na Alemanha, que é da onde vem a parte... Então, vamos discutir aí um contencioso administrativo que está na vida de todos vocês aí que vocês estavam falando hoje. O CARF. O que é o CARF? O CARF nada mais é do que um contencioso administrativo. Então, a Receita Federal vai lá e autua, ele autua, diz que paga tributo, aí vai, aí vai discutindo administrativamente na Receita Federal. Aí chega no CARF. Chega no CARF, é o último nível. CARF. Qual é a notícia hoje? A União vai ganhar um dinheirinho aí da Petrobras, que está devendo 30 bilhões de tributos. Dinheirinho aí. Veja que é a União que está discutindo com a Petrobras, né? A Sociedade de Economia Mista. E aí, o que acontece? E vamos supor, e aí tem o tal do voto de Minerva, né? Que foi derrubado e agora está se discutindo. Só depois que acabar tudo isso aí, que vai ser feita a representação para o Ministério Público Federal para ver se tem crime de sonegação fiscal. Mas acabou? Não. A empresa pode ir lá na Justiça Federal e discutir, né? Se pagou ou não pagou. Né? Aí vai ter execução fiscal, caso não pague, ou a empresa pode discutir essa questão. Por isso que a gente tem aí, além de nós temos um contencioso muito grande, nós temos mesmo, somos uma sociedade com muito contencioso. Se analisa isso, a gente abre nas estatísticas. Por exemplo, quem analisa estatística de juizado ou de juizado criminal, de questões no Rio de Janeiro, por exemplo, se vê que há muitas questões de condomínio, de agressões. Isso aparece nas estatísticas. Tá? A jurimetria hoje mostra isso muito perfeitamente, qual é o tipo de processo que a gente tem. Bom, mas como é que isso vai chegar? Como é que as grandes questões vão chegar ao Supremo Tribunal Federal? 2 caminhos. Primeiro caminho, começou lá na primeira instância, aí na segunda instância, aí no STJ, aí chegou lá. Chegou lá como? Através de um recurso extraordinário que tem repercussão geral. A Constituição fala que só vai... Então, chegou lá, é qualquer um que vai ser analisado? Não. Estamos falando do cível, né? Porque no crime chega tudo através de habeas corpus.
Mas aí vai chegar na repercussão geral. Repercussão geral, o ministro vai dizer, isso aqui tem... Aí o advogado vai dizer, ou o Ministério Público, que tem repercussão geral, por isso, por aquilo, alcança não sei quantas mil pessoas. Aí o ministro diz, beleza, tem repercussão geral. Não tem repercussão geral. Aí pode agravar, mas só vai ser julgado que tem repercussão geral. Por isso que quando julga a repercussão geral, sai o quê? As teses. Tema, não sei qual, tema 990, tema 760, porque aí isso vai ser vinculante para todos os tribunais. Agora tem uma discussão, por exemplo, que eles disseram lá que a terceirização podia acontecer totalmente. E a Justiça do Trabalho diz que não é bem assim. Então, até isso era uma manchete antes no valor. Mas a Justiça do Trabalho vai ter que dizer, pode não gostar, mas vai ter que acatar o entendimento do Supremo. Como é que poderia não acatar? Dizendo que há uma diferença, que é aquilo que os americanos chamam de distinguish. Nossa, a jurisprudência aqui, ela está ótima para esse caso, mas no meu caso é diferente. Então, esse é um caminho que a gente... Isso é normal. É o distinto, isso aí é normal, do sistema de justiça, que é o sistema de precedentes. Como é que você faz? Você acata o precedente? Acata o precedente. Mas o precedente pode não ser o precedente, certo para o meu caso. Então, vai chegar através desse recurso extraordinário. E pode chegar também... Aí o recurso extraordinário toma um tempo, porque o sistema é um pouco lento, tem muito recurso. Aí, às vezes, chega lá, onde já passaram não sei quantos mil anos, e aí o Supremo toma uma decisão, caramba, e agora? É por isso que eles modulam a decisão. Entendeu? Então, agora, por exemplo, esse negócio aí do... Como é que é? O do INSS aí, da revisão a qualquer tempo, não sei o quê, tem a tal, da vida toda, tem a modulação. Agora, pode ir direto no Supremo? Pode. Isso aí que vai andando assim, isso aí é o controle de constitucionalidade difuso. Tá? Ele é difuso porque ele pode ser feito em qualquer tribunal, isso é um modelo americano. Nós adotamos esse modelo e adotamos também o concentrado, que vem das cortes constitucionais da Europa e pós-Segunda Guerra, que vem ali do controle de constitucionalidade, e é o controle concentrado. O concentrado, você vai direto no Supremo. Quem pode ir no Supremo? Procurador-Geral da República, os governadores, os partidos políticos. Quem foi majoritariamente nos últimos anos no Supremo? Os partidos políticos. Nos últimos 4 anos, então, não foi o Procurador-Geral, foram os partidos políticos. Ainda bem, porque senão a coisa da pandemia tinha sido muito pior. O que acontece? Existem as ações constitucionais. Aí são as famosas ações direta de inconstitucionalidade, ação de descumprimento do preceito fundamental, ação direta por omissão. E existe ação direta de constitucionalidade, quando eu quero matar logo a questão, e aí eu entro com essa... Não, essa lei aí realmente é constitucional. E isso abre um outro controle para o Supremo, nessas questões. Evidente que todas as questões que o Supremo decide, ela tem essa repercussão geral e ela afeta... ela vai decidir aquela causa não no processo em si, mas vai decidir a questão de direito que afetará a todos aqueles que estão na mesma relação jurídica base. Isso pode acontecer num processo individual, que vai fazer aí um julgamento para todos, ou numa ação civil pública, ou numa... e a ação civil pública é interessante que ela é uma forma de... um instrumento processual que precede a Constituição. Ela é de 1985. Da onde saiu a ação civil pública? Das famosas class actions americanas e das ações coletivas do direito europeu, que você conseguia, através de uma única ação, resolver. Elas eram feitas para quê? Para reconhecer direitos do consumidor e do meio ambiente, em regra. Que foi a partir dos anos 60, quando as pessoas perceberam, os processualistas perceberam que tinham os direitos aí que não eram só de cada um, mas eram coletivos. As pessoas eram afetadas da mesma forma. Ou seja, quando tem aí uma poluição do rio por mercúrio, não é só uma pessoa, né? Todo mundo que vai comer o peixe, todo mundo que vai pescar ali, vai tomar um banho, quer dizer, é uma coletividade. E a questão do consumidor também. Por exemplo, a propaganda enganosa afeta um produto defeituoso que é produzido às centenas, de forma industrial, afeta todo mundo. Então, a ação civil pública foi pensada para isso. Ocorre que a ação civil pública pode ser feita também para defender direitos sociais. E aí o rol é grande, educação, que são os direitos sociais da nossa Constituição. Gente, a nossa Constituição é de 1988, já tem 35 anos de jurisprudência, ninguém está falando novidade. Então, a jurisprudência ela não começou hoje. Então, quando você tinha os primeiros livros lá na década de 80, que as pessoas começaram a estudar a Constituição, eram os livros que falavam, era assim, direito constitucional positivo.
que era o direito legislado. Hoje, se pegar um livro de constitucional, você vai ver que é muito mais interpretação do que norma, porque a essa altura o Supremo já disse 35 anos e o Superior Tribunal de Justiça também, que foi criado, né? O Supremo ele é anterior à Constituição e o Superior Tribunal de Justiça ele veio com a Constituição. Ele veio para fazer essa unificação aí da jurisprudência. Então é uma jurisprudência que já temos muitas coisas. Agora, nessa parte da economia, o mundo não começou hoje, o mundo não começou em 2000 e começou antes do Plano Real. Entendeu? Começou antes do Plano Real. E aí, o que acontecia antes do Plano Real? Quando vocês nem eram nascidos, já eram criancinhas. Tinha inflação. Tinha muitos planos econômicos. Cada plano vinha com índice de correção monetária diferente. Mandava corrigir o fundo de garantia e não mandava corrigir a conta de poupança. Mandava corrigir o salário e não mandava a poupança. Mandava a poupança diferente do salário. Tudo isso, os anos 90, são anos de ações individuais e coletivas, de tudo que vocês imaginarem. Né? Tinha empréstimo compulsório sobre veículo, tinha não sei o quê, tinha coisa que a gente nem lembra, não sei o quê, tinha também um de combustível, não sei o que era isso, empréstimo compulsório de veículo, tinha tudo isso. Gente, aí no dia que entrou lá na justiça, ele está lá. Ele está lá, entendeu? Teve aí, né? Aprenderam o dinheiro das pessoas. Não é isso? Teve, então. Então, o que acontece? Esses planos todos, eles são os famosos esqueletos. Então, esses planos é o seguinte, as ações, eles vão, e mesmo, ou seja, aí vem o Plano Real. Mesmo depois do Plano Real, você tem muitas ações. Então, tem os famosos esqueletos. Então, para dar um exemplo, como que se resolveu um do Fundo de Garantia? O Fundo de Garantia, ele tinha correções de tudo quanto era jeito, era uma loucura. Cada plano vinha com índice de correção monetária. Então, aí aquelas ações que começaram lá nos anos 90 vieram tramitando. Até que um dia chegaram no Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça disse assim, então, do plano tal, o índice é 40, não sei quantos por cento, do outro plano é não sei quantos por cento, e o outro é não sei quantos por cento. Beleza. E essa era uma matéria que não era admitida no Supremo. Por quê? Porque no Supremo, não, isso aqui é matéria de legalidade. Até um dia que o ministro Gilmar, na época era a AGU, consegue convencer lá o então ministro Moreira Alves que aquilo era matéria constitucional. Chama para o Supremo. Ele devia achar que ia ganhar, que ele era a AGU, só que ele não ganha. E aí o Supremo baixa um pouquinho o índice, mas os índices continuam. Aí o que faz? Uma lei, foi feita uma lei para criar... Aí nisso existiam literalmente milhões de ações. Aí foi feita uma lei, foi a lei do deságio do Fundo de Garantia. A Caixa Econômica se organizou para pagar lá as correções monetárias, fez os cálculos, e tinha um deságio. Você desistia da ação, tinha um deságio, e você recebia o dinheiro corrigido do Fundo de Garantia. Então, isso é para dizer que existem soluções e caminhos para tudo. Né? Às vezes demora. Mas a gente tem. Então, é o seguinte, não adianta, o mundo não começa com a gente. Eu acho que cada um que entra no sistema de justiça, e cada um... Eu sempre falo para todos os meus... Quem entra para trabalhar comigo, a primeira coisa que você tem que aprender, meu amigo, tem 3 certezas na vida. Né? Os tributos, os processos e a morte. São 3 coisas que a gente tem certeza na vida. Entendeu? E que o mundo não começa com a gente. Especialmente quando a gente é Ministério Público, porque você vai... Então, você começa com a ação, aí vai ter o recurso, eu atuo junto ao Superior Tribunal de Justiça, eu estou herdando coisas que foram feitas pelos outros. A gente, né? Então, o mundo não começa com a gente. Na economia é assim também. Então, tudo que foi feito lá atrás repercute até hoje. Seria ótimo que o plano foi ótimo. Eu adoro o plano, muito bom o Plano Real. Eu realmente nem sei como é que eles conseguiram. Estou que nem você. Eu já li o livro da Meira Leitão, eu leio os livros, eu falei, minha nossa, realmente foi uma aposta, ainda bem que deu certo. É a política, viu, procurador? E aí, só te interrompendo rapidamente para saudar a presença da senadora Daniela Ribeiro aqui, que vai ser o nosso próximo painel. Eu queria aproveitar para jogar uma pergunta, assim, juntar um pouquinho política com a sua visão. A gente sabe que tudo que gera ruído atrapalha o mercado, né? Assusta o mercado. Mas o mercado não pode ser atrapalhado pelas pessoas e pela política, porque a vida é assim. É verdade, mas fala para elas ali. Eu acho, aí eu vou falar, não, sei o que eu acho que a questão é o seguinte, eu sou uma pessoa que acompanha a economia, eu não acho que... a questão é o seguinte, é que as pessoas querem uma segurança que não existe.
Não existe na política, não existe na direito, não existe na economia. Quando muito, a gente tem ali... Cadê a moça da autoridade? Eu gosto de ver o pessoal lá do IFE, que eu acompanho e tal também. Agora, eu acho que... Aí é o seguinte, todas essas coisas... E aí, o que acontece? Como os processos demoram, ele vai sofrer as questões das mudanças que estão acontecendo, da política que estão acontecendo. Então, agora, a gente não pode estar aqui sem falar da pandemia que a gente passou. Não pode achar que tudo... Aí paga precatório, não paga precatório, gasta com não sei o quê. Abre a exceção para os gastos da pandemia, não abre exceção para o gasto da pandemia. O governo tinha um projeto, esse projeto mudou. O projeto do governo, vou aqui tentar falar da coisa mais elegante, o governo anterior ele desconsiderava políticas públicas estabelecidas na Constituição. Vou falar, negava determinadas coisas também. A ciência, por exemplo. O governo atual é um governo que tem uma visão de políticas públicas absolutamente diferente do que o governo que passou. Mas o governo é só executivo? Não. O governo é também legislativo. E aí ele vai negociar. Ainda mais num tempo... E também não é possível falar de nada que a gente está falando aqui sem falar como o orçamento se dá hoje. Das emendas. O orçamento hoje ele foi modificado, é uma forma de orçamento que é dividido, literalmente dividido, entre o executivo e o legislativo. Porque as emendas que levam para os parlamentares, eles podem fazer as emendas parlamentares, mas eles não estão alinhados necessariamente a uma política pública mais geral. Então, isso também tem diferença. Por isso que a Constituição acaba fixando... e tem os percentuais que são fixados na Constituição. Vejam que saúde e educação. Só que mesmo esses percentuais, com o tempo que passa, eles sofrem alterações, porque no município você pode ter mais crianças e outro mais idosos, e a política de saúde vai ser diferente. A questão da educação é a mesma coisa. Então, a política está aí também para poder fazer os diálogos necessários para a modificação das condições de cada uma das sociedades. E aí, tudo abala o mercado. Fazer o quê? Procuradora, a gente teve momentos em que realmente a relação, inclusive, do Ministério Público com a política gerou muito ruído, muito estresse, falou-se muito em criminalização da política, principalmente durante o período da Lava Jato. Uhum. Esse momento foi sucedido por um período em que houve o contrário, uma crítica a uma suposta omissão por parte do Ministério Público nessa questão criminal. Qual é o momento que a senhora prevê para o futuro, ou que espera que o Ministério Público abra de caminho nessa nova gestão que vai se iniciar agora no segundo semestre? Eu acho que... Eu queria adicionar a essa pergunta da Júnia também uma reflexão sobre o papel do legislativo de repensar, e eu acho que em alguns momentos o legislativo tem tido essa vontade de repensar um pouco as competências e a profundidade da atuação do Ministério Público. Então, eu espero que agora a gente... Bom, eu estou no Ministério Público há... Eu entrei no Ministério Público em 1992, gente. Então, eu tenho 31 anos de Ministério Público. Então, eu já vi muitas coisas, né? Eu espero... Agora, o nosso melhor papel é um papel de equilíbrio, ou seja, que a gente exerça a nossa função dentro da Constituição, na parte criminal, que é uma função da qual a gente não pode se eximir. Né? Porque não cabe... No Ministério Público e na magistratura, se chegou alguma coisa para a gente, chega muita coisa, são as representações, né, as notícias fatos, eu não posso dizer, aqui eu não estou com vontade de fazer isso aqui, não, aqui por engano. Não dá. Eu tenho que fazer alguma coisa com aquilo. E se aquilo for crime, eu tenho que investigar. Né? A mesma coisa a polícia e os outros órgãos de fiscalização. Agora, houve um esvaziamento de alguns órgãos de fiscalização, por exemplo, como a gente está vendo aqui, que a gente viu, foi o IBAMA, a Polícia Federal, o ICMBio, e que a gente viu como isso tem que ser recuperado. Na questão, vou citar a questão dos Yanomamis, porque os colegas estavam atuando lá em Roraima, tinham várias decisões judiciais que não estavam sendo cumpridas. Então, eu acho que a gente tem aí um estoque, para usar a palavra, tem um estoque aí de questões que tem que ser corrigidas, entendeu? E não é pouco. E essa questão, hoje em dia, da região norte, especialmente do crime na região norte, ela está imbricada e financiada por tráfico de drogas, por tráfico de madeira, por tráfico de espécimes exóticas. Não é as facções estão agindo realmente.
Então, eu espero que a gente tenha um equilíbrio, né? Mas o Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos Estaduais têm uma obrigação constitucional. E, por outro lado, determinadas obrigações constitucionais, elas impõem que nós trabalhemos pelo reconhecimento de direitos. Por exemplo, a questão das ações afirmativas. Quando tudo começou lá atrás, em 2000, nas universidades, o Ministério Público Federal fez ações para que as ações afirmativas fossem reconhecidas. E é evidente que isso, hoje, parece uma política de bons resultados. Eu sou uma grande defensora. A lei o Estatuto da Igualdade vem muito depois das universidades que começaram a adotar. O UNB foi pioneira, a UERJ foi pioneira, e a UERJ, né, do Rio de Janeiro, a UERJ foi super pioneira. A UERJ já tinha lei quando ninguém tinha. A Assembleia Estadual do Rio de Janeiro tinha feito lei. A São Paulo, por seu lado, as estaduais só foram adotar não tem nem 10 anos. Então, a gente atuava muito fortemente favorável às ações afirmativas. O reconhecimento de união estável de pessoas do mesmo sexo, ela veio em ações civis públicas do Ministério Público, muito antes do reconhecimento da união estável pelo Supremo Tribunal Federal. E nessa questão que a ministra... E tudo isso é dizer assim, mas isso não gera custo. Não, gera, porque gera reconhecimento de direitos. Ninguém vai... não existe o não custo. Então, inclusive, é por isso que, na questão, por exemplo, do processo da pequena quantidade de drogas, se usa tanto isso. Para que mover a máquina para isso, se isso é tão pequena quantidade que deveria ser uso? Para isso, o sistema de justiça usa uma questão chamada princípio da insignificância. O que é o princípio da insignificância? Aquilo, em tese, pode ser crime? Pode. Mas mover a máquina para punir aquilo é muito mais custoso do que a proteção, entre aspas, do bem jurídico através da lei penal. Aí vai se usar outras coisas, acordo de não persecução penal, ritos sumários, etc. Mas eu acho que o que impacta muito, que as pessoas falam muito, é quando o Supremo chega no Supremo, e também no STJ, políticas públicas. Né? Então, essa coisa da política pública e que é a escolha da discricionariedade, se aquilo está criando ou não está criando uma despesa. E, obviamente, que a despesa do Estado tem que ter previsto em orçamento. Então, mas é importante lembrar, e vou falar de uma daqui que está sempre, que é a questão da saúde. Quando a Constituição veio e diz a saúde é direito de todos, ela não esclareceu lá muito bem se o acesso a medicamentos fazia parte desse direito à saúde. Aí, o que aconteceu? A gente teve a epidemia da AIDS no final dos anos 80. E aí, as primeiras ações que levam à questão do se é o medicamento ou não são de membros, são de pessoas, de associações que atuavam em prol de quem era HIV positivo. E o ministro Serra, né, ele era ministro da Saúde no governo Fernando Henrique. E aí ele traz para dentro do poder do sistema de saúde o acesso ao medicamento, a AIDS, o que se tornou uma política super reconhecida do acesso aos medicamentos. E depois se discutiu a quebra das patentes. Por quê? Porque isso permitiria que os remédios... Então, isso começa com o movimento da sociedade civil. Então, também é importante que muitas das questões, elas não começam agora, eu vou criar um direito. Procuradora, Né? e também isso tem muito a ver com um espaço ali vazio, de falta de uma determinada política pública ou de uma alocação do orçamento. Isso, no início, era bem isso, né? A política pública... Aí vai se vendo, e aí o direito a medicamento. E hoje, esse negócio do medicamento, quer dizer, várias das decisões hoje relacionadas à saúde, isso é uma questão perene, porque o direito social, ele é assim, ele não tem começo, meio e fim. Ele está sempre se modificando. Então, no direito à saúde, hoje se discute, por exemplo, qual tipo de medicamento que o SUS deve fornecer. Que é o famoso... os tratamentos off-label, assim, fora da lista. Tem que ser ou não tem que ser? Essa é uma discussão. Tem que estar aprovado pela Anvisa? Beleza. A Anvisa hoje, por exemplo, se você pensar 20 anos atrás, acho que ninguém sabia o que era a Anvisa. Hoje as pessoas sabem, a Anvisa é muito importante, né? Inclusive, na questão da pandemia, foi importantíssimo. A Anvisa é muito, muito importante. Então, a questão da saúde é o que é que o sistema público de saúde tem que fornecer. Não só em termos de medicamento, mas em termos de tratamento. Já houve um tempo, por exemplo, que o sistema de saúde não tinha que fornecer a cirurgia de mama restauradora. Já fazia a questão, fazia a remoção do câncer de seio e a mulher ficava sem mama. Porque
Aí não, é reparador. E aí isso vai também para os planos de saúde. Essa discussão também tem plano de saúde. Aí também o que o plano de saúde tem que ressarcir ao SUS, porque na hora do vamos ver, vai para o SUS. Então tem essa questão. A questão da revisão dos benefícios do INSS passa muito por isso. Porque se os benefícios tivessem sido dados a tempo e hora, não tinha correção monetária, né? 20 anos depois. E também, se alguns direitos tivessem sido reconhecidos, não tinha a quantidade de precatórios. Muitos dos precatórios são os famosos esqueletos. Você vai ver lá o precatório, não, porque não sei um ano, não sei qual, a categoria XYZ teve o aumento de 28%, né, na inflação. Mas os militares tiveram, mas os civis não tiveram. Aí vem o negócio. E aí você tem os pagamentos administrativos, mas muitas vezes você tem os precatórios. Precatório quase nunca é individual. Precatório quase sempre é coletivo. Ou seja, claro que o recebimento vai ser individual, mas quase nunca é só uma pessoa. É sempre um conjunto de pessoas. Então, talvez a gente tenha que pensar em prevenir isso, né? Em prevenir. Então, pagar assim as coisas corretas a tempo e hora, talvez, depois de uma discussão, talvez ajude. E é por isso, inclusive, que determinados órgãos públicos vão, passado um tempo, até se discute muito isso. O INSS e a AGU podem desistir dos recursos e não ter mais as ações. Mas, por outro lado, alguma hora vai ter que pagar. E é evidente que esse pagamento não tem que estar previsto no orçamento. Então, quando a gente fala de política pública, há muitos julgados do Supremo. O Supremo tem vários julgados que eles reconhecem. Que se chamava a judicialização ou a justiciabilidade dos direitos. E aí você pode fazer isso e você faz a questão da inadimplência, da insuficiência ou da inadequação da política pública. No início, você tinha a inadimplência, porque você não tinha os marcos normativos, as leis que... Hoje em dia você tem marco normativo para tudo. E aí a insuficiência. Aí, como é que você vai ver a insuficiência? A mais difícil talvez não seja a insuficiência, porque a insuficiência parte do princípio que aquela política pública é adequada, mas ela não está sendo levada para todos aqueles da mesma situação jurídica básica que têm direito àquela política pública. A inadequação, aí nós já vamos discutir outras coisas, que aí aí a inadequação vai entrar um pouco na escolha. Mas é que a escolha do administrador, ela não existe na administração pública uma liberdade total. É aquela coisa, no direito a gente fala, na parte privada, e eu nem acho que seja assim, nas relações privadas, você pode fazer qualquer coisa desde que não proibido por lei. E na parte pública, você só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Então, na parte pública, a discricionariedade é o que a gente chama de discricionariedade regrada. E na parte privada, por isso que você tem na parte privada tantas questões sobre o que a lei pode proibir. Né? Então, hoje, a gente tem muitas questões relacionadas a isso, né? Do que a lei pode... porque o que a lei vai proteger e o que eu posso, a minha liberdade pode. Que toda a discussão do uso de drogas, por exemplo, tem a ver com isso. Né? Por outro lado, toda a proteção das mulheres e das meninas na Lei Maria da Penha é justamente porque a violência doméstica não pode existir. Então, e daí, né, você tem a criminalização e, na parte das medidas protetivas, você tem para evitar que chegue a um crime. Então, a política pública ela está na Constituição, ela está nas leis, só que ela tem que estar prevista no orçamento também. Só que hoje já chegou a questão que pode haver ordens para inclusão no orçamento. E é por isso que o Supremo pode ser colocado, inclusive, para fazer a análise de determinadas situações das escolhas orçamentárias. Por quê? Porque existe a lei anterior, que é a Lei de Diretrizes e Bases. Então, as escolhas orçamentárias têm que ser com a lei da LDO. E também com as escolhas constitucionais, porque a Constituição já faz determinadas escolhas. Então, eu acho que... Agora, às vezes demora muito para o Supremo decidir. E aí a modulação passa a ser a parte mais difícil da questão. As teses nem são difíceis, a modulação é que é mais difícil. O que fazer com o estoque, né, doutora? É o que fazer com o estoque. Eu queria agradecer muito. Eu acho que muito... é isso que eu tinha, assim, sei lá, para fazer assim como um panorama diante do que eu ouvi, diante do que... Né?
Eu queria agradecer muito essa aula que a gente teve aqui com a doutora Luísa Frischeisen, porque as meninas que me conhecem melhor me vêm falando disso o tempo todo. As coisas não surgem do nada, o Supremo não escolhe o que ele vai decidir, as decisões são difíceis mesmo de serem tomadas, até porque houve essa demora. Então, acho que esse painel híbrido foi muito importante no sentido da gente entender da ministra Carmen como a gente recebe, como o Supremo recebe essas questões e a preocupação deles em serem justos e aplicarem o mínimo desse jeito de olhar a Constituição mais principiológico hoje e menos positivo. E também quem faz essa roda girar na prática, né? Porque muitas dessas questões que a gente discute hoje na esfera da Suprema Corte, revisão da correção do FGTS, a questão de PIS/COFINS, né? O debate invencível sobre ICMS, que acho que com a reforma agora a gente vai mudar isso, mas esse debate sobre ICMS vai continuar existindo. Muitas dessas questões vêm do Ministério Público, de outras instâncias, né, abaixo ali do MPF, e é muito bom ter essa visão de onde as coisas surgem, que elas não brotam da vontade dos ministros do Supremo, e que o Brasil é complexo assim mesmo, né? Em resumo, né? Em resumo, né? As coisas são complexas assim mesmo, e essa complexidade também se traduz na política e no sistema de justiça, né? Muito obrigada, doutora Luísa. De novo, uma honra recebê-la aqui. E a gente agradece também a ministra Carmen, né, Júnia, que é uma das nossas madrinhas aqui do evento, esteve com a gente desde a nossa primeira edição, ainda na pandemia, no virtual. E a gente espera que vocês continuem conosco aqui para o próximo debate, aí bem calcado na política, com uma craque nossa ali no Senado, nossa senadora Daniela. Até já.